Alô, meus amores, mais uma vez já estamos de volta e nesse vídeo falar para você que é viúva, você que é órfão, falar sobre pensão por morte, tá? O que foi alterado com essa reforma da Previdência? Prejuízo 2 vezes. A reforma da Previdência cortou pela metade pensões de órfãos e também viúvas durante essa pandemia. A pensão por morte foi um dos pontos mais prejudicados com a reforma da Previdência que se evidencia com essa pandemia. Ô Alex, realmente eu já vi que o prejuízo está aumentando. Você que é viúva, de repente é órfão, eu vou falar para você nesse vídeo que está apenas começando, tá bom? A partir de agora, você conhece alguém que é viúva, algum órfão que está nessa situação, é bom você indicar esse vídeo aí, bem esclarecedor, tá? Lamentavelmente, prejuízo. Aumenta o som aí. Alô, meus amores, um grande abraço, eu sou Alex Silva, comunicador há mais de 20 anos, sempre informando a você. Logo no início desse vídeo, já peço a sua gentileza, a sua compreensão de fazer isso aqui, dar um like, dar um joinha. É importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolver com o assunto, termina esquecendo, tá bom? Desse outro lado aqui, é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever, destacado em vermelho? Clica nele, assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal Campeão. Olha, desde o começo da pandemia aqui no Brasil, quase 150 mil pessoas morreram infectadas aí com essa pandemia. Junto com a dor da perda do familiar, vem a dor de cabeça para garantir a sobrevivência da família. Situação que pode ter sido agravada em razão das medidas da reforma previdenciária, né? Que machucou, que está maltratando muita gente. Isso porque desde que o regime passou a valer no país, houve a redução do valor pago por pensões. Com a reforma estabelecida no ano passado, a pensão paga para os dependentes ficou determinada em 50% do valor do benefício ao qual a pessoa falecida teria direito caso se aposentasse. O grupo mais atingido pelas mudanças é o mesmo que sofre com a pandemia. Pessoas acima de 60 anos de idade representam 72,9% dos mortos devido a essa pandemia. Esses são os dados apresentados pelo próprio Ministério da Saúde já no final de agosto e início do mês de setembro. Para a advogada especialista em direito previdenciário, a Ilzanira Cantanhede, a pensão por morte foi um dos pontos mais prejudicados com a reforma da Previdência e evidencia com essa pandemia. Ela disse o seguinte: a gente tem acompanhado como a viúva ou dependente tem sofrido muito nesse período 2 vezes, com a perda do ente querido e como vai fazer para se sustentar. Era uma pessoa que receberia a totalidade do dinheiro, mas com a reforma não mais, explica a advogada. E Zanira conta que tem visto inúmeros casos de viúvas e dependentes sem condições nenhuma de enfrentar gastos durante essa pandemia. São pessoas sem condições de conseguir manter o que recebiam dentro de casa. Isso é muito prejudicial, pois em muitos casos não há como trabalhar e a pessoa que morreu era o provedor da família, afirma essa advogada. E para piorar a situação, há ainda muitas famílias que aguardam um bom tempo para receber o valor. Isso porque dependem de uma análise do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, para receber a concessão e só depois ter o pedido de pensão por morte atendido. Como ficou aí a reforma da Previdência? É o seguinte: o valor pago da pensão para a pessoa que ficou viúva deve ser 50% do valor do benefício a qual a pessoa falecida teria direito caso se aposentasse, mais 10% por dependente. Ou seja, trocando em miúdos, o beneficiário é apenas a esposa ou o marido. Receberá 60%, 50% mais 10% que dá o total de 60%. Cônjuge e um filho de até 21 anos? Pois é, 70%, nesse caso, 50% mais 20% até chegar os 100% e aí segue essa matemática. A situação fica mais difícil se a pessoa que vier a falecer ainda não estiver aposentada,
No final do mês de agosto para o início do mês de setembro, mais de 26% dos óbitos por essa pandemia estavam entre 20 e 59 anos de idade. É lamentável, mas essa reforma da Previdência, que cortou pela metade pensões de órfãos e viúvas durante essa pandemia, está prejudicando e vai continuar a prejudicar muita gente. Essa pensão por morte foi um dos pontos mais prejudicados com a reforma da Previdência que se evidencia com essa pandemia. Lamentavelmente, já ouvi vários relatos, por isso resolvi fazer esse vídeo. Muita gente perguntando sobre essa questão. Realmente, você que ficou órfão, você que ficou viúva, lamentavelmente, o governo não teve sensibilidade em rever esses casos. Essa reforma da Previdência está machucando, está simplesmente desmantelando, desorganizando várias famílias porque o valor foi reduzido pela metade e isso não é nada bom. Foi um prejuízo e está sendo um prejuízo enorme essa pensão por morte. Os órfãos, as viúvas realmente sentem porque o corte, quando parte para a área financeira, mexe muito. A área financeira é um problema sério e aí prejudica demais a família. Você é viúva? Você é órfã? Comenta aqui, dá a tua opinião, o que o governo poderia ter repensado sobre essa situação, Essa reforma está machucando muito mesmo, está prejudicando muita gente mesmo. Dá a tua opinião aqui, o que o governo deveria fazer. O governo está errado de ter feito essa reforma nesse momento para prejudicar órfãos e viúvas ou não? Você concorda com o governo? Dá a tua opinião aqui, tá bom? Muito bem. Eu estou com duas notícias aqui no final, que é sobre o renda cidadã. É que é uma indefinição e para prejudicar, nessa quinta-feira, dia 8 de outubro, o senador Márcio Bittar, que é responsável por esse novo programa, que vai substituir o Bolsa Família, muito se falava que iria ajudar cerca de 10 milhões, talvez 20 milhões. Ele botou no seu Twitter, já baixou mais ainda, dizendo que olha só o que ele colocou, temos 8 milhões de brasileiros que, se a partir de janeiro não criarmos o Renda Brasil, ou Renda Cidadã, sei lá, não terão do que se alimentar. Ele disse, estou fazendo tudo o que posso em nome do presidente Jair Bolsonaro e do Congresso para chegar a uma proposta. Quer dizer que já reduziu, Reduziu. O senador Bittar reduz em 2 milhões a previsão de beneficiários do Renda Cidadã. Falava-se em 10 milhões mais os beneficiários do Bolsa Família. E agora já diminuiu mais 2 milhões, ou seja, já se fala em 8 milhões. Lamentavelmente, esse é um problema, esse Renda Cidadã, e está diminuindo a cada vez mais o número de pessoas que serão beneficiadas. E, por fim, pessoal, uma informação é sobre a reforma administrativa. Em tom de harmonia, e eles estavam brigados, mas depois do jantar chegaram no consenso, O ministro Paulo Guedes e o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados Federais, estão agora nas pazes, fizeram as pazes, e aí o presidente da Câmara disse que a comissão deve ser criada ainda em outubro e pode ser mista. E o ministro, lógico, Paulo Guedes, disse ter muita gratidão nesse momento ao Rodrigo Maia. Ou seja, essa dupla vai dar muito o que falar, já que fizeram as pazes. Isso é bom ou ruim? Deve ser bom. Harmonia, vamos ver. O futuro dirá, Muito bem, pessoal, é uma verdadeira febre o que está acontecendo no Brasil, que é o jogo do Free Fire. O jogo do Free Fire, a criançada, os adolescentes, os jovens amam jogar aí no celular, no notebook, no computador. Eu recomendo esse canal aqui, Esse canal aqui, Training Player, tem live todo dia. Inclusive, eu vou deixar o link no final desse vídeo aqui embaixo. Eu vou deixar o link, você vai lá, clica, se inscreve no canal. De repente você que tem um filho, tem um sobrinho, tem um amigo, você mesmo que curte Free Fire, eu recomendo. Vai lá, curte, se inscreve lá no canal para você acompanhar, tá bom? Tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, eu terei o maior prazer. Blog Alex Silva, deixei mais de 300 vídeos pequenos de até 15 segundos. Muita gente está tirando suas dúvidas lá no Instagram, tá bom? Por fim, pessoal, falar aqui, lamentavelmente, sobre o seguro-desemprego, as duas parcelas extras.
o governo não tem interesse em querer aprovar. Eu estou pesquisando, procurando algumas fontes e todas as fontes só relatam que o governo não tem interesse em aprovar essas duas parcelas. Temos 3 bancadas para aprovar, que é o CODEFAT. E aí, uma que representa os trabalhadores, que tem interesse total, a segunda bancada que representa os empresários e a terceira e última bancada que representa o governo, eles não têm interesse. Por isso que não tem nenhuma informação, não se fala nisso nesse momento. Lembro que se chegar em dezembro não for aprovado, lamentavelmente, as pessoas que estão desempregadas ou ficaram desempregadas no mês de março, do dia 20 até o dia 31 de dezembro, se não for aprovado até o final do ano, não terá essas 2 parcelas adicionais extras, lamentavelmente. Vamos torcer que haja sensibilidade por parte do governo e aprove sim, finalmente, essas 2 parcelas para ajudar essas pessoas que estão desempregadas. Estou indo, pessoal. Até a próxima. Grande abraço. Bye, bye.